Nancy Pelosi ignorou todas as ameaças chinesas, da mídia, do Partido Comunista Chinês, de altos membros do exército chinês e de embaixadores espalhados pelo mundo e visitou a ilha de Taipei, visitou a ilha de Formosa. E agora, quais vão ser as atitudes chinesas? O que pode acontecer no mundo? Quais são as consequências econômicas e militares? Quem já se posicionou favorável e contrário a essa visita chinesa? Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, economia, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Como já passou a convenção partidária, eu posso falar aqui para vocês que eu sou sim candidato a deputado estadual, só que não quero ficar falando sobre política nos meus vídeos. Então, se você quer saber um pouco mais sobre os assuntos, né? Você gosta do meu pensamento, me apoia, ou quer saber um pouco mais sobre a minha campanha e sobre quem eu sou, me segue lá no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, que eu vou precisar bastante da ajuda de vocês para conseguir mudar um pouco a realidade de São Paulo. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei para vocês, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre um pouco da história, né? Brevemente, porque quem acompanha sempre os vídeos aqui, eu já falei, às vezes de maneira até um pouco exaustiva sobre essa questão. Então, vou traçar um breve panorama histórico. Em 1949, tínhamos dois grupos lutando para saber como que ia ser a China pós o fim da invasão japonesa. Kuomintang, capitalista, liderado pelo Chiang Kai-shek, Partido Comunista Chinês, liderado pelo Mao Tse-tung. Em 1949, o PCC vence a Revolução Chinesa e instala no continente a chamada República Popular da China, um país socialista, Mao Tse-tung. O Kuomintang capitalista não reconhece essa derrota, foge para a ilha de Formosa e ali em Taiwan forma ali, né, cria a chamada República da China, um país capitalista, ditatorial, é verdade, no começo pelo menos, mas um país capitalista. Inicialmente por Estados Unidos, ONU, organizações internacionais, o Kuomintang que é considerado, ou seja, Taiwan, a real China. Na década de 70, há um certo rompimento entre China e União Soviética, o Nixon nos Estados Unidos inclusive liderou esse processo, e ele faz, através da diplomacia do ping-pong, tá, uma aproximação com a China continental, com a República Popular da China. Em 1979, os Estados Unidos de fato reconhecem a China, a República Popular da China, como uma única China, só que continua mantendo relações militares com Taiwan, com intercâmbio ali de armamentos, venda de armamentos, intercâmbio comercial, mas reconhecendo que a China de verdade é a República Popular da China. E essa é a questão que está posta. Taiwan, se você pergunta para alguém da China continental, e aí, Taiwan é independente? Fala, não, imagina, eles acham que eles são independentes, eles acham que eles são capitalistas, mas na verdade eles só são a ilha rebelde. O PCC nunca dominou um pedacinho de Taiwan, vocês têm que ter essa ideia, tá? Quando você pergunta para alguém de Taiwan se eles pertencem à China, fala, não é que eu pertenço à China, eu sou a China de verdade. Quem não é a China é o Partido Comunista Chinês, através de um golpe e tal, conseguiram dominar o país. Então entenda essa logística que existe. Pois é, a Nancy Pelosi, partindo um pouco mais para os dias atuais, até voltando, né? O governo Biden, em recente visita à Ásia, ele deu uma declaração falando que se Taiwan fosse atacado pelos chineses, já que a China constantemente vem violando o espaço aéreo de Taiwan, e segundo a China, não é que eles estão violando o espaço aéreo, porque eles consideram que Taiwan pertence à China, então não existe violação de espaço aéreo de um espaço que é seu, segundo os chineses, claro, segundo a República Popular da China, mas vem violando o espaço aéreo do que seria o país Taiwan, né, o que seria essa parte independente. O Biden anunciou que se Taiwan fosse atacada, a China, aliás, se a China atacasse Taiwan, os Estados Unidos defenderia a ilha de Formosa, defenderia Taiwan. Já começou uma espécie de rusga mais forte porque quebrou a lógica da ambiguidade estratégica que sempre marcou a diplomacia dos Estados Unidos frente à China, que reconhece a China como um único país, República Popular da China, mas mantém uma certa diplomacia, principalmente militar, uma promessa de defesa militar com Taiwan. Pois é, a Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara, a terceira na sucessão, tirando Biden, Kamala Harris, que é a vice, e a Nancy Pelosi, ela está fazendo, inclusive, uma visita ao Sudeste Asiático, num contexto em que a China está querendo dominar cada vez mais, de maneira bastante imperialista, assim como todos os impérios também o são, tá? Não é premissa da China só. De maneira bastante imperialista, o Mar do Sul da China. E é a região hoje mais movimentada em capitais do mundo. Não dá para ignorar e achar que essa visita da Nancy Pelosi é uma coisa... Ah, nossa, ela resolveu ir para aí por coincidência. Imagina,
os Estados Unidos estão formando alianças importantes, por exemplo, a AUKUS, Austrália, United Kingdom, né, o Reino Unido, e Estados Unidos, com, por exemplo, submarinos com combustível nuclear para vistoriar as atividades chinesas. A China vem construindo, por exemplo, ilhas artificiais no meio do Pacífico e comprando briga com o Japão e com outros países para dominar territorialmente, inclusive, aquelas regiões, para cobrança de impostos, impedir de passar navios, enfim, quer dominar economicamente aquela área. A própria Nancy Pelosi, no seu discurso hoje em Taiwan, ela falou sobre isso. Só que dentro dessa premissa, dessa possibilidade de viagem, a China foi lá e criticou a Nancy Pelosi. Inclusive falou alto, hein? Falou grosso. Já vou até adiantar, achei que foi um erro estratégico do chinês, porque agora tem que cumprir a ameaça que eles fizeram. Falou, se a Nancy Pelosi fizer uma visita em Taiwan, isso significa que os Estados Unidos está rompendo a questão diplomática de uma única China e está reconhecendo que existem dois estados. A gente vai atacar Taiwan, a gente vai atacar e vai querer dominar aquele território. Falou grosso e colocou os Estados Unidos contra a parede. Pois é, a Nancy Pelosi, ao contrário do que queria o Pentágono, e ao contrário até do que queria o Biden, lembrando que o poder legislativo é uma coisa, o poder executivo é outra, comprou a briga e visitou Taiwan. Beleza, cheguei aqui. Inclusive, né, não sabia itinerário, se ela ia, se ela não ia, ela acabou visitando. Ela foi recebida, inclusive, com a principal torre de Taiwan, falando Taiwan ama Estados Unidos. Ela foi recebida com um tapete vermelho para entrar, por exemplo, no parlamento de Taiwan. Então ela foi muito bem recebida pela galera de Taiwan, que vê nos Estados Unidos uma espécie de proteção contra a possibilidade de uma incursão militar dos chineses. Pois é, a China fez um monte de ameaças. A mídia estatal chinesa, inclusive, falou, como eu falei para vocês, em derrubar o avião da Nancy Pelosi. A gente teve embaixadores pelo mundo da China criticando a postura dos Estados Unidos, falando que uma possível intervenção militar em Taiwan seria culpa dos Estados Unidos. Pois é, os Estados Unidos fez isso. E agora? E agora, o que vai fazer? Vai realmente atacar Taiwan? Porque se atacar... Percebe? Os Estados Unidos foi colocado contra a parede. Deu ali o truco. A China vai ter que pedir 6 agora. Porque a China... E a gente... professor, mas a China é uma ditadura tal. O Partido Comunista Chinês, por mais que seja liderado pelo Xi Jinping, ele tem uma burocracia, uma politicagem interna muito forte ali. Se o Xi Jinping, depois de todas essas ameaças, ter falado muito grosso no começo e os Estados Unidos ter comprado a briga, não mostrar uma resposta à altura aos Estados Unidos, ficar fazendo nota de repúdio, exercícios militares, de fato, isso vai representar uma vitória geopolítica dos Estados Unidos. E o Xi Jinping sabe disso, que ele vai ter que dar uma resposta. Por enquanto, a gente teve deslocamento, por exemplo, de tanques, de caças, já exercícios militares sendo feitos, rondando a ilha de Formosa, que, claro, podem fazer com que no futuro isso justifique uma intervenção da China em Taiwan. Se de fato acontecer essa intervenção, aí vai ser o truco, né? Pediu 9 aí pro lado dos Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos realmente defende a ilha de Formosa? Realmente defende Taiwan? Vai comprar uma briga com os chineses? A gente está falando de 2 potências bélico-nucleares. Estados Unidos e China têm armas nucleares. Tem parceiros que já prometeram se envolver nesse conflito. Suíça e Alemanha, por exemplo, a partir de anúncios oficiais do Estado, já anunciaram que se Taiwan for atacado, vão ficar do lado de Taiwan. Enquanto Rússia e Irã, por exemplo, já anunciaram que essa política hegemônica dos Estados Unidos de interferência em assuntos internos, que seria a relação entre Taiwan e China, desrespeita qualquer princípio de civilidade e diplomacia mundial, ou seja, estão do lado dos chineses. Então, essa possível guerra que vai acontecer, caso a China faça um ataque a Taiwan e os Estados Unidos defendam, ela é muito mais problemática, mas muito mais perigosa do que uma guerra, por exemplo, envolvendo Rússia e Ucrânia, que já vem causando um caos para o mundo. A Ucrânia não pertence à OTAN. Em tese, o mundo ocidental não precisaria defender a Ucrânia. Está defendendo não porque gosta dos olhos do Zelensky, claro, mas porque do outro lado está a Rússia, que é uma potência também imperialista, assim como também os Estados Unidos, tá? Calma. Mas é uma potência imperialista, é uma potência que rivaliza hoje no mundo com a União Europeia, com os Estados Unidos. Então por isso que está auxiliando a Ucrânia. Mas não com tropas. No caso de Taiwan, vai ser com tropas. Pô, a gente teve caças fazendo toda a vistoria da viagem da Nancy Pelosi. O próprio porta-aviões Ronald Reagan, por exemplo, está vistoriando também o mar próximo de Taiwan, percebe? Então vai ser um conflito bélico direto entre essas potências, que pode escalar, claro, para uma guerra mundial. Muito mais próximo de acontecer
do que um provável conflito entre Rússia e Ucrânia. E, novamente, o Xi Jinping vai ter que dar uma resposta à altura. Você confia que o Xi Jinping vai atacar? Pode perder muito prestígio frente à comunidade internacional e principalmente frente ao Partido Comunista Chinês, tá? Em relação à economia mundial, óbvio que uma terceira guerra mundial causaria uma problemática no mundo como um todo, mas o que se mostra mais grave, pelo menos a curto prazo, é a questão dos semicondutores. Para quem não sabe, Taiwan, e principalmente a empresa a TSMC e algumas parceiras locais, elas são responsáveis por quase metade da produção de chips e semicondutores que circulam no mundo. Se a gente tem uma guerra envolvendo China e Taiwan, isso, claro, pode afetar a produção de chips e semicondutores. E aí já está em falta no mercado. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil uma dificuldade em encontrar PlayStation 5. Por quê? Porque não tem semicondutores. Um carro zero popular, entre aspas, hoje, o Renault Kwid, da Renault, que é o mais baratinho, está saindo por R$65 mil. Um carro pelado, sem nada. Por quê? Além, claro, da inflação, pandemia, tudo tal, é a questão também da falta de semicondutores. Se a guerra for envolvida, todos os produtos eletrônicos, eles disparam de preço, pela falta de semicondutores e chips no mercado. Então esse é o problema a curto prazo. Fora, claro, Taiwan é uma grande potência econômica, a China é uma grande potência econômica, os portos pelaquela região são extremamente movimentados. Pode causar algum tipo, por exemplo, de problemática na circulação global de mercadorias, aumentando ainda mais a inflação. Então os mercados estão sob temor, o mundo está sob temor, até porque, claro, de novo, envolve duas potências bélico-nucleares. E aí, qual vai ser a resposta do Xi Jinping? Vai atacar a ilha de Taiwan com a Nancy Pelosi lá ou depois da saída da Nancy Pelosi da ilha? Fato é que ele vai precisar dar uma resposta, porque a China estava querendo ser a liderança, até do BRICS+, desse novo movimento, né, de uma série de países emergentes. A China estava se considerando a liderança dessa novíssima ordem mundial. E aí, vai ter que comprar briga para garantir o seu hard power. Não vai ficar só no discursinho. Tem que fazer algum tipo de ação e, claro, os Estados Unidos também vai ter que responder a essa possível invasão chinesa. Momento tenso, hein, pessoal? Se vocês curtiram o vídeo, claro, do vídeo, não do assunto, porque infelizmente é muito triste, né? Já se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Instagram, super importante, tá? @profricardomarcilio. Tamo junto, beijos, abraço e tchau. E claro, lá também posto bastante novidades, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau.